Santos! Não! Fala, intervencionistas aí, santistas de todo o YouTube, galera que está acompanhando aqui no canal. Eu já agradeço desde já você que abriu o nosso vídeo aqui para falar de 2025 do Santos, da projeção do elenco deste clube, né, Bruno? Vamos projetar o que a gente tem de expectativa com o que já tem, com o que já chegou e o que ainda vai chegar no Santos nessa temporada, né, Brunão? Vamos começar a festa, né? Finalmente aí, depois de amanhã já tem jogo. Já estamos com expectativas altas aí, né? Para ver o trabalho do Caixinha, para ver os novos jogadores que chegaram aí. Poucos, mas que já vai fazer uma diferença no elenco, né? Então já estou ansioso aí para quinta-feira já ligar ali na televisão e passar um pouquinho de raiva, que eu tô com saudade de passar raiva com esse time. Faz tempo, né, Brunão? Faz tempo, parece que faz aí uns 3 anos sem Santos Futebol Clube. A gente teve um gostinho na Copinha, infelizmente caímos hoje na Copinha no dia em que gravamos esse episódio. Mas enfim, agora é Campeonato Paulista, expectativa grande, como a gente já disse no nosso primeiro vídeo, nossa opinião, que esse ano precisa ser o ano zero após jogar a segunda divisão aí o Santos na temporada passada. Bruno, de hoje aqui, a gente tem o elenco do Santos aí. Hoje o Santos inscreveu 19 jogadores aí para o Campeonato Paulista. Vale ressaltar que ainda não tem todos os reforços, o Santos ainda está ativo no mercado, né, Bruno? Mas temos aí a equipe do Santos inscrita no Campeonato Paulista, já tem também a prévia da escalação, da primeira escalação do ano do Pedro Caixinha, ali para jogar com o Mirassol na Vila Belmiro, adversário que a gente jogou muito no passado, inclusive. Tá aí, Brunão, goleiros, Diógenes, Gabriel Brazão e João Paulo, e aí? Então, é o mesmo dos goleiros que terminou o ano, né? Não tem nenhuma novidade entre os três. O Diógenes é indiscutível o terceiro goleiro, né? E a briga aí que é dividida entre a torcida, né? E o próprio Caixinha deve estar dividido entre o Gabriel Brazão, que jogou a parte final e a maior parte da temporada do ano passado, né? Da Série B pelo Santos. E o João Paulo, que já está no Santos aí há um bom tempo, figura marcante no nosso rebaixamento, aquele momento triste, né? Daquele chutão que ele deu para frente e terminamos nossa saga sem nunca ter caído para a Série B, né? Então, na minha opinião, o Brazão deve começar com o titular, se provou ser um ótimo goleiro, jovem, desenvolvimento, tem coragem de sair em jogadas no pé do adversário, né? Não se esconde da jogada. Falhou em alguns momentos, teve insegurança normal para um goleiro jovem, principalmente um goleiro que não teve tanta oportunidade na Europa, na Inter, em quem ele estava jogando, né? Então, esse tipo de segurança, algumas falhas acontecem para um goleiro tão jovem que jogou tão pouco, né? Então, eu, principalmente no Paulista, eu apostaria no Gabriel Brazão para ver se ele consegue pegar o ritmo aí e se manter na meta santista pelo resto da temporada, né? Qualquer coisa, tem o João Paulo, que a gente já conhece, sabe da capacidade dele como goleiro embaixo das traves. Se tiver com cabeça e focado, né? A gente sabemos que ele é um grande goleiro também, não deixa a desejar. De goleiro, eu acho que o Santos está bem servido pro início da temporada. Também acho, Bruno, e eu concordo com você. Para mim, o Brazão é titular. O João Paulo, por mais que tenha uma história aqui no Santos, ele é um goleiro identificado com a gente. Todo santista conhece o João Paulo, sabe da importância dele para esse elenco, mas eu acho que a gente não pode ser restrito à gratidão. E para mim, a temporada passada, muito do Santos conseguir o título da Série B, tudo bem que é a Série B, mas é um título, e o Santos conseguiu acesso, que o próprio clube se complicou dentro da Série B, cara, é muito devido ao Gabriel Brazão. Muito devido ao Gabriel Brazão, que muitos jogos, eu lembro aqui aquele jogo com o Ceará, ele salvou o Santos na parte que talvez foi mais complicada, que se o Santos perdesse aquele jogo ou empatasse com o Ceará, se complicaria muito na Série B. E foi uma defesa dele que garantiu os 3 pontos naquela partida na Vila Belmiro, né, Bruno? Por isso que eu também concordo com você, eu acho que o Gabriel Brazão é titular. Tem santista que pede o João Paulo de volta, mas eu acho que a titularidade do Brazão deve continuar. Bruno, eu faço aqui esse paralelo. A gente conhece muito, são muitas caras conhecidas, rostos conhecidos aqui no Santos. Eu destaco aqui que a gente já tem os inscritos com o Luan Pérez, o Luizão e os jogadores aí que chegaram, Tassiano, por exemplo. Eles não devem jogar essa primeira partida com o Mirassol. Você tem expectativa para esses contratados que já estão inscritos, que já estão na lista aí, que o Santos colocou já para essa primeira rodada contra o Mirassol, Bruno?
o Léo Godoy, por ter jogado no Atlético, né? Ele campeão argentino com o Estudiantes, se eu não me engano, né? Um bom lateral, 29 anos, experiente. Sabe que o Brasil é um local competitivo e que tem que desempenhar. Mas, na minha opinião, o JP Sherman tem que começar, terminou a temporada bem, terminou com uma expectativa lá em cima para o próximo ano. Acredito que mesmo com o Léo Godoy chegando, o JP Sherman comparado também ao Rainer, não tem nem o que falar. Então, acredito que o JP Sherman deveria começar o campeonato. Isso é bom ter um jogador como o Léo Godoy no banco, que dá pressão pro jovem, né? E quando ele não se sentir tão bem, cair um pouco do ritmo, que é normal para um jogador que é recém-promovido da base, é ter o Léo Godoy atrás dele para impressioná-lo, né? Se ele não jogar bem, o Léo Godoy assume a titularidade e tenta provar que é capaz de ser titular do Santos nesse ano, né? Já É verdade. na zaga, eu acho que o Luan Pérez e o Basso provavelmente vão começar o jogo, né? São os zagueiros que já estavam no Santos ano passado. O Luan Pérez veio um pouco sem ritmo, um pouco daquele estilo físico dele. Jogou pouco no final da Série B, mas sabemos a capacidade pelo que ele já jogou no Santos, pelo futebol que levou para a Europa, né? E o João Basso também, cara, mesmo ele não tendo grandes atuações pelo Santos, sei que é um bom zagueiro, infelizmente pegou um Santos conturbado. Acredito que começando com essa dupla, o início do Paulistão vai se levar bem. E lembrando que nessa lista não tem o Gil, que acabou renovando com o Santos, né? Pode ser um reforço, muita gente gostou do Gil na Série B, um zagueiro consistente, já com uma idade avançada, não é tão rápido, mas sabemos da liderança, da experiência, que é importante para um grupo onde vai ter jovens, esse tipo de jogador, né? Então acho que para a Série B o início, João Basso e Luan Pérez é interessante. E o Zé Ivaldo, sinceramente não vi muito dele onde ele passou, sei que ele ficou anos no Atlético Paranaense também, mas Ídolo por lá. ganhou 2 Sul-Americanas, né, se eu não me engano. Duas Sul-Americanas, fez parte do elenco, fez gol até no Maracanã lá, naquele jogo que eliminou o Flamengo. Mas eu não me lembro da exibição dele de futebol. Eu acho que ele estava no Cruzeiro nessa última temporada. Cruzeiro. Uhum. Inclusive, a coletiva dele foi hoje, de a apresentação dele. Ele com o Luizão, se nos apresentou os dois. E ele foi questionado, eu não me lembro o repórter que fez a pergunta na coletiva de imprensa, sobre por que ele perdeu o espaço, que ele era titular com o Fernando Diniz, aí com a chegada do novo técnico lá do Cruzeiro, na verdade não, com o Fernando Diniz não, ele era titular com o Fernando Seabra, aí o Diniz chega no Cruzeiro, ele perde um pouco do espaço, ele acaba não sendo um jogador. Ele disse até que na entrevista que ele ficou surpreso por não fazer parte dos planos do elenco do Cruzeiro para essa temporada. Então eu acho que o Zé Ivaldo, não sei, viu, Bruno? Eu acho que ele chega com status de titular, junto com o Luan Pérez, porque é um jogador aí que tem passagem e a investida do Santos por ele, me parece ali que o Santos já perdeu o Jair. Para mim, o Jair era o zagueiro titular dessa temporada. E com a chegada, principalmente do Zé Ivaldo, eu acho que ele chega um pouquinho à frente, acredito eu, para tomar ali o lugar junto com o Luan Pérez. Espero que a expectativa dele seja as melhores, né? Que ele chegue e prove o porquê ele queria ser titular lá naquela equipe do Cruzeiro, né? Então, tem o Luizão também que chegou aí, jovem garoto, né? Então, tomara que seja tão promissor quanto o Jair estava sendo, né? Que eu acho que de zagueiro, pro início do ano, dá pra gente fazer esse teste e ver se é o suficiente pro restante da temporada. Acredito que Luan Pérez, Gil e Zé Ivaldo são grandes zagueiros, e eu acho que João Basso e Luizão correm por fora essa temporada. Eu também acho, viu, Bruno? Eu acho que são mais para compor elenco. Essa defesa do Santos, a gente por enquanto não tem a mais informações de novos zagueiros para chegar no clube, mas me parece que essa investida no Luizão e no Zé Ivaldo, principalmente, são aí para manter a competitividade, porque o Santos já sabia que ia perder o Jair no começo da temporada. Mas eu acredito que o Zé Ivaldo ele possa se destacar nesse elenco. Foi aprovado pelo Caixinha, né? O Caixinha ele tem um estilo de jogo diferente do que a gente está acostumado a ver nos últimos anos. E acredito que ele precisa de um zagueiro que tenha boa saída, e o Zé Ivaldo é muito bom na sobra. Quando um time que joga muito para frente pode tomar muitas bolas nas costas, como é um time mais para frente, como é o do Caixinha.
E aí o Zé Ivaldo tem números muito bons, Bruno, na parte da sobra, de ser o último jogador e conseguir roubar a bola na sobra. Eu acho que ele pode ser, eu acho que ele vem para brigar com o status de titular do Santos nessa temporada. Não sei se te agrada. A mim, eu quero ver em campo, mas de primeira ideia, no papel, eu acho que pode ser um bom negócio pro Santos, viu? Espero, eu quero, sendo um jogador que sabe jogar na sobra, né? Sabe sair jogando. Podemos variar até com três zagueiros, uma coisa que a gente não vê há tanto tempo no Santos, três zagueiros, né? Quem sabe aí o Caixinha não consegue em algum momento colocar essa ideia em campo, né? Uma ideia que voltou a ser protagonista no futebol de hoje em dia, jogar no 3-5-2, numa formação desse tipo, né? Então vamos dar uma olhadinha nesses zagueiros aí, vamos ver como vai ser o ano, né? Acho que o Gil, se o Caixinha joga mais avançado, vai ser complicado pelo físico dele conseguir acompanhar. Então ter alguém que consiga variar esse tipo de jogo também é importante. E o Gil não foi colocado à disposição nessa primeira partida, não foi escrito, mas ele está à disposição do Pedro Caixinha. A gente não tem mais eu não tenho essa informação do motivo dele não ir para essa partida contra o Mirassol. Pode ser, suponho, recuperação física. O Gil foi um dos que mais jogou na temporada passada e ele já é um zagueiro com maior idade, né? Mas, Bruno, passando aqui desse elenco que a gente tem para esse jogo com o Mirassol, uma coisa a gente tem que entrar em consenso aqui: precisa vir reforço. Esse elenco que tá aí não é o suficiente. Uma coisa que a gente tem que entrar em consenso também é o que o Rainer tá fazendo nessa lista, né? Porque deu pra ele, né? Já jogou na Série B, né? Sim, na verdade, Bruno, eu vou mais a fundo nessa situação. Rainer, Lucas Braga, são jogadores. Patrick, são jogadores que eu não esperava ver em 2025. Lógico que futebol não funciona assim, não tem como fazer uma limpa no elenco como se fosse o modo carreira do videogame, do FIFA. Não, eles têm contrato, eles vão ter que cumprir o contrato, mas o Santos não vai trabalhar isso, não vai trabalhar um empréstimo, uma liberação para eles jogarem em outros lugares. Cara, não tem. Em 2025, o Lucas Braga, ele ainda está sendo cogitado para jogar na partida contra o Mirassol daqui a 2 dias. E aí? Eu não acho. Ainda, com todo respeito à pessoa, ao atleta, eu não tô falando da pessoa, tô falando ele em campo. Sim, eu não queria ver Lucas Braga em 25 no Santos. Não, o Lucas Braga é um jogador com muita vontade, mas o nível técnico dele deixa a desejar há algum tempo, né? Ele nunca teve uma grande temporada, nunca foi um grande artilheiro, e ele é um símbolo daqueles time de Lucas que caiu para a segunda divisão, né? Então, ver aquela quantidade de Lucas Braga, João Lucas, Jean Lucas Lima. Lucas Lima, falei esse nome. geração, desculpa usar os Lucas, mas peguei trauma do nome com aquele time lá, então o Lucas Braga já devia ter seguido o caminho dele, seguido em outro clube. A gente deseja sucesso ao jogador, que infelizmente não desempenhou do Santos, mas não significa que ele não vai jogar bem em outro lugar, né? Mas se já está com a gente, que melhore, que esse ano vai que o Japão fez bem a ele, né? Ele vem um pouquinho mais refinado e possa nos ajudar nesse início de ano. Mas de primeiro momento, ele, o Rainer, não são jogadores de nível Santos para Série A, para quem um time que almeja não sofrer. Rainer também muita vontade, muita disposição, mas na hora de decidir a jogada, decide muito mal, então... Qualidade, né? Qualidade. Você pode ter vontade, mas a qualidade técnica pesa muito. O Rainer já mostrou. Inclusive, ele foi o melhor lateral direito do Paulistão, lateral do ano passado. Cara, depois o futebol dele acabou. Na Série B... O contrato... Renovou o contrato, acabou. São as místicas da renovação do contrato, não sabemos o que acontece quando o jogador ganha um contrato, né? Sim, exatamente. Mas, Bruno... O Patrick também cria uma dúvida, porque será que bem fisicamente ele vai jogar o que um dia jogou? O homem voltou fino, hein? Então, falaram que ele viu as fotos? Ano, né? Eu vi as fotos. Ele voltou fino esse ano, cara. Então, o homem saiu, acho que foi no De Olho no Peixe, se eu não me engano, no Diário do Peixe, os portais que cobrem o Santos. Inclusive, fica a recomendação para você seguir o portal deles, acompanhar o dia a dia do clube. Deram que ele se incomodou com o ano passado dele, é o mínimo, mas isso é informação, fica a informação, e que quer tentar mudar o patamar nessa temporada. Você vai conseguir? Eu não sei, Bruno. Já é um passo, já é um motivo pra gente ficar de olho nele aí, né? A mudança de postura, que bom se todos os jogadores pensassem da mesma forma, né? Não é só se incomodar pelo Santos, mas se incomodar como atleta, né? O cara tá bem fisicamente como atleta, principalmente um jogador como ele, com mais de 30 anos, na reta final, a reta final tem que terminar com as glórias, né? Não adianta terminar falando, olha, o
Patrick que jogou no Santos, que não jogou nada no Atlético, não. Tem que terminar no auge. Esperamos aí que ele jogue bem esse ano, né? Se o Caixinha colocou ele no elenco, porque a gente viu alguns nomes como o Gil não tá, o NG não tá nessa lista, né? Então, vimos que de alguma forma o Caixinha tem expectativas no Patrick, né? E vamos acreditar que o Caixinha viu o potencial nele, viu que ele mudou sua postura. E vamos ver, né? Miguelito também tá inscrito. Esperamos aí pelo menos uns 20 minutos aí contra o Mirassol também. Estou ansioso para vê-lo jogar. Vamos ver se a gente aproveita esse Sim, tempo da copinha aí, né? Matheus é. Xavier. Tenho curiosidade. Aquele jogo lá na Série B me despertou curiosidade no futebol desse menino aí. Acho que podia jogar o Paulista com a gente. Podia. Eu acho que dá pra tentar. E ele, na jogo que o Carille colocou ele na fogueira, ele deu conta do recado, viu? Ele deu conta do Deu. recado com muitos Melhor que moleques. melhor que o Lucas Sim, Braga deve ser. com certeza. Como, por exemplo, o lateral, o Souza. Eu acho que o Souza precisa ganhar a oportunidade que teve. A única que teve, ele deu uma assistência para um jogo que a gente estava apertado na Série B. Então, O Kevson também, mesmo naquela Série A lá também entrou uma fogueira, tem cara de ser bom jogador, entrou mas numa fogueira. infelizmente uma lesão Cara, muito séria. Espero que volte bem. o Santos de 23 era uma bomba. Eu acho que Era. colocar qualquer. Ia se queimar, cara. Aquele time que caiu era complicado. E o Kevson acabou ficando marcado por isso. Mas o Kevson, sem dúvida, não mostrou ainda porque mereceu essa promoção para o futebol profissional. Precisava desenvolver mais, né? Mas, Bruno, dessa lista aqui, me chama a atenção um jogador. Tassiano. O Tassiano, a gente tem novas informações que não é 30 milhões, o que foi noticiado antes que era negociação, e agora me parece, ainda não foi esclarecido, inclusive fica a minha crítica à diretoria do Santos, que ela tem pouca esclarecimento, ela não tem uma Não é claridade, transparente. não é transparente das suas negociações. Ora o Tassiano é 30 milhões, ora é 17. Por 17 milhões, o Tassiano fez uma boa temporada, tem bons números. E o Caixinha aprovou e conta com ele. Pelo valor da dívida pelo Jean Lucas, pra mim tudo bem. O negócio era colocar um dinheiro a mais, né? Então, se até uns 20 milhões, tava ok o valor do Tassiano pela idade, né? Pelo nível do técnico jogador. Hoje em dia não existe jogador barato, essa é a verdade. Não existe jogador, mesmo que seja de graça, a luva do Não, o mercado tá super faturado. O mercado tá super salário, faturado. jogador de graça, salário fica alto e a luva é grande. Então, 20 milhões de reais, se chegou nessa base, 17 a 20, pra mim tá num preço ok. E o Tassiano que já Sim. jogou no Santos, pra quem não se lembra. Quem assistiu aí o Santos em 2016 2017, ele participou do elenco B. O, o Dorival Júnior deu uma chance pra ele, mas nunca jogou no elenco principal do Santos. Nunca Mas jogou, teve uma boa passagem no time B do Santos, jogou a Copa Paulista, né? E Sim, usou a camisa 10 bem lá lembrado. no Santos B, então já conhece a vila, já conhece o ambiente, já conhece a infraestrutura do Santos, sabe o que é Santos. Então eu tenho uma expectativa boa com o Tassiano, acredito que não vai ser o camisa 10, mas vai ajudar bastante. Precisamos de mais um, não só ele. Ajuda. Eu vou ser sincero, eu tô com uma boa expectativa do Tassiano. Primeiro, porque ainda não tá claro, não tem claro qual é o valor dele. Mas se chegar por esse valor mais baixo e, cara, o Caixinha, o jeito que ele falou na coletiva dele, quando falou que ia usar, como poderia usar o Tassiano, é aonde o Santos precisa de jogador, que é o meia mais próximo da grande área. O começo, ano passado, o Juliano fazia isso muito bem, depois o futebol dele morreu. Tanto que a única vez na Série B que o Juliano conseguiu fazer foi o jogo que a gente subiu, que ele deu assistência pro Wendel fazer o gol em Curitiba, lá no Couto Pereira, estava lá, inclusive. Mas o Tassiano, ele pode cumprir aquela área do campo para apoiar o ataque. O Santos precisa apoiar seus pontas e seu centroavante. O Wendel, cara, no passado passava fome no Santos e ainda conseguiu se firmar. O Wendel tem uma expectativa boa. Eu acho que o Wendel tem que ser titular no Santos, mesmo com a chegada do Tiquinho. Polêmica! Porque ele tá aqui há mais tempo, Tiquinho, grande goleador, mas o Wendel mostrou muito promissor, um jogador jovem, um jogador que a gente pode investir, que a gente tem condições de investir na compra dele, né? E o que eu vi dele até nos últimos jogos ali, cara, eu falava pra você, tá tirando leite de pedra, jogando, vindo buscar bola.
ele tava diferente. Eu gostei da postura dele como jogador. Sim. O final da Série B, o Wendel estava muito firmado no time do Santos, tanto que ele estava fazendo o papel que os pontas não estavam fazendo, porque o Guilherme teve uma queda Se eu não nessa me Série engano, a gente B. tava na estreia dele, né? A gente tava lá no Santos e Amazonas, foi a No estreia dele, não foi? Santos Amazonas, E lá eu para falei quem não pra você, sabe, esse cara aí é diferente, eu falei pra você. a gente gostou, vendo no gramado a movimentação Vendo dele, gramado, a porque movimentação, ele, ele sabe sair para buscar o jogo, não é a função dele, sabe. mas ele Aquele sabe gol, sair, tanto que fez um golaço na Série B também, né? Aquele chute lá, fez aquele contra o chute. Brusque, aquele jogo que É, nós passamos um sufoco, o Brasão salvou nós, só lembrando, né? Mas então, Bruno, já que a gente está falando agora, passou do Tassiano, a gente vai falar aqui das contratações. A gente tem contratação fechada já no Santos, inclusive alguns já inscritos no Campeonato Paulista. Expectativa para os dois nomes ali que não foram inscritos ainda. E o Tiquinho já está em Santos. Tiquinho Soares, grande jogador, ídolo do Botafogo, que veio a Vila Belmiro numa negociação, numa troca com o Jair, mais um valor financeiro, valor alto ainda que o Santos recebeu, vai receber, na verdade. E o Álvaro Barreal, que estava no Cruzeiro, ele vem do Cincinnati, equipe lá da Major League Soccer. Ele também é atacante. Ele pode atuar como os dois pontos, nas duas pontas. E o Tiquinho, atacante 9 de ofício. Bruno, de fato, o Tiquinho Soares é até aqui a nossa melhor contratação? É o jogador que chega para resolver? Eu tenho uma opinião como isso, mas eu quero ouvir você primeiro. eu só vou confirmar, o Barreal é empréstimo, né? Não é É compra, né? empréstimo, isso mesmo. É Tá. isso. Então, Com opção de compra. levando isso em consideração, eu vou levar que o Tiquinho é a contratação do momento da temporada, porque o Tiquinho teve grandes temporadas no Porto, chegou no Botafogo, mostrou que ainda era um grande artilheiro. Então, o Tiquinho sabe se posicionar, sabe chutar, sabe disputar espaço. Então, assim, o Tiquinho, pra mim, chega pra pegar a camisa 9. Provavelmente o Fultz não vai ficar. Então, a camisa 9 O provavelmente Santos vai ser não sabe o que depositada ali fazer pra com o ele. Furk. Uhum. É gestão, né? É complicado dar um É a contrato desse gestão. pro cara, né? Tanto tempo pra um cara desse. É. Sinônimo disso, Bruno, é porque a gente está aqui 14 para 15 de janeiro. O próximo jogo é daqui a 2 dias. O Santos não vai contar com os seus principais reforços. Lembrando, a Série B acabou em novembro. O Santos não fez igual o Botafogo, que jogou o Mundial no fim de dezembro. Novembro, dezembro, os caras já estavam na praia, fi, tomando uma. E aí o Santos não planejou para chegar com seus reforços. É uma bagunça. Não, mas o Tiquinho eu gostei, né? Até fiquei surpreso o Botafogo liberar o Tiquinho tão fácil assim na negociação, né? Ainda mais que Uhum. tá perdendo alguns jogadores deles, como o Luiz Henrique, perdeu o Thiago Almada, né? Então, um símbolo que é o Tiquinho, porque o Tiquinho se tornou um símbolo no Botafogo em pouco tempo. Pra mim, chega com expectativa, chega e espero que ele não sinta pressão, acredito que não vá sentir pressão pelo tempo que ele tem. Jogou no Porto, né? Não é uma equipe pequena que tem pouca pressão também lá em Portugal. E o Barreal fez um bom brasileiro no ano passado, também foi requisitado por vários times brasileiros nessa temporada, vários times queriam contar com ele, né? E o Santos, cara, me surpreendeu nessa contratação. Achei que era só um sonho, uma possibilidade, né? E não, a gente efetivou a contratação e eu tenho expectativa que ele vai jogar na ponta. Não vai disputar nem com o Wendel, nem com o Tiquinho, né? Com o Caso Tiquinho. os dois sejam lesionados, provavelmente ele possa jogar ali no centro do ataque. Mas acredito que ele venha para jogar pela ponta direita, Soteldo na ponta esquerda e o Tassiano alimentando esse ataque, né? Junto com o Pituca e o João Schmidt, que eu acho que esse é o time ideal no momento do Santos, né? Então, acredito Exatamente. que o Tiquinho sim E é a você principal pontou uma coisa contratação. interessante. Você pontou uma coisa interessante porque eu acho que o nosso ataque, Bruno, o nosso ataque ele sobe de nível com a chegada desses jogadores. Porque eu gosto do Wendel, mas eu acho que o Wendel precisa de. O ataque do Santos precisa de uma incorporação. E eu acho que o Tiquinho é esse cara. Muitos botafoguenses não gostaram da negociação de liberar o Tiquinho, porque a temporada passada ele tinha uma concorrência com só Igor Jesus, Júnior Santos. Cara, o Botafogo era um time de seleção, cara. Como que você vai Era. competir? E ele ainda fez uns gols ano passado. E se eu não me engano, O gol que o Botafogo. Ele fez contra o Palmeiras no Newton Santos. No jogo que era no primeiro turno já a disputa pela liderança. O Tiquinho fez o gol naquele jogo. se eu não me engano, ele ficou muito tempo lesionado, daí perdeu um pouco do espaço também, Lesionado. né? Então, Exatamente. não era incapacidade Mas técnica, era concorrência, sim, diferente. concorrência e lesão.
E aí ele vai perder ritmo de jogo, aí o Igor Jesus se destaca, o Júnior Santos chega aí. O Botafogo era um time muito bom. Se fez todo, inclusive, né? Mas, enfim. O Tiquinho chega para mim para ser o titular, o 9 e a referência desse time. O Santos, igual a gente estava discutindo aqui no estúdio. Quanto tempo o Santos não tem um jogador que possa ser essa referência? A gente lembrou aqui, foi o Ricardo Oliveira, o último, talvez. O último jogador que a gente falar, chamar de nosso, como a gente brinca, né? Falar, ó, aquele cara joga no Santos. Ricardo Oliveira foi o último. Porque desde então não teve um jogador que a gente chama de nosso, né? Principalmente um atacante. Então, realmente esperamos, não acredito que o Tiquinho chegue a esse ponto, mas acredito que ele tem potencial para chegar assim. De ficar mais anos no Santos, marcando vários gols por temporada e a gente segurando, né? E não liberando rápido, que nem aconteceu com o fatídico Marinho, né? Que depois fez aquilo que fez com a gente, né? Aquela cena na Vila Belmiro. Mas ele foi mais próximo que chegou disso, mas não ficou tanto tempo no elenco santista, a gente sabe por quê, a gente sabe das brigas internas, com as antigas E queimou, né? Se queimou. E Se ele queimou com a torcida né, santista. É o Marinho, ele é polêmico, ele acabou se queimando e não teve essa possibilidade. Mas se ele existisse um pouco... Exatamente, Bruno. Mas, ó, desse paralelo aqui das nossas contratações, o Santos me surpreendeu um pouco nesse mercado. Não sei se dá muito pela troca dos gestores de futebol. Ali a gente vê a saída do Alexandre Galo, a gente tem a chegada do CEO do Botafogo, Pedro Martins, que veio para o Santos, o que veio do Coritiba também, a saída do Alexandre Galo, que enfrentou um turbilhão nesse novembro até agora, janeiro. Não sei se passa por isso, eu não tenho essa informação e acredito que o Bruno também não tenha. Mas a gente vê uma mudança de perfil na busca de jogadores, tanto que isso é apurado. O Pedro Caixinha chegou no Santos e barrou um monte de contratação alinhada e o Santos começou praticamente do zero a busca no mercado, né, Bruno? Isso mostra uma mudança de trabalho muito brusca para o início de temporada, o início de planejamento. É buscar o perfil, né? É esse que tá. Não só trazer jogadores, oportunidades, é trazer o perfil que o treinador saiba usá-los, né? Porque a gente veio de vários treinadores que pegaram uma bagunça e tentaram fazer jogar. Então foram 3, 4 anos de elenco bagunçado. De jogadores com características diferentes, com característica de jogo diferente, né? Do estilo santista. Então a gente não teve como montar times bem estruturados para jogar os campeonatos. Era um catado que jogava junto e saía qualquer coisa. E qualquer coisa nos levou para a Série B. Já com a chegada do Caixinha e ele alinhado com os novos CEOs, né? Fazemos contratações mais certeiras. Você viu com poucas contratações, mas contratações para posições necessárias. Não foi, tá ali liberado no mercado, vou trazer porque a gente pode trazer. Não, a gente vai trazer jogador que vai jogar, jogador que vai se encaixar na variação tática do treinador, né? E isso mostra que o Santos vai investir no Caixinha. Que não é um treinador para perder 3 jogos e ser mandado embora, como estava acontecendo. Então, é paciência do Santista, é confiar que vai funcionar esse elenco, mesmo perdendo jogos do Paulista, a gente não pode ficar, como eu disse, brigando para não cair no Paulista, mas ter paciência caso demore para engrenar esse jogo. Exatamente, Bruno. E eu acho que é assim que tem que ser, porque não dá para ficar trocando de técnico toda hora. Por isso que é importante investir num técnico bom. Porque não adianta você insistir num técnico que é óbvio que não ia fazer um futebol como de acordo com com o que o Santista gosta de ver. Não adianta. Por isso que eu acredito que agora a diretoria está convicta que o Caixinha pode ser esse cara para recuperar isso. E o Santos voltar a ser competitivo. Porque nas 3 últimas temporadas o Santos não era competitivo, o Santos sobrevivia. O Santos demorou até para cair, porque em 21 o Carille veio para salvar, em 22 ficou naquele meia-bomba, que foi aquele Brasileirão com Bustos e terminou com Orlando Ribeiro, e em 23 aconteceu o que aconteceu. Né, Bruno? E puxando o que você falou da mudança de perfil e que essa sensação que o Santos conta com Caixinha a longo prazo, a gente vem aqui que o Santos ainda está de olho no mercado. Aqui, ó, Bruno, a gente tem o Santos tem negociações, aqui na nossa arte a gente tem jogadores que o Santos sonda, negocia, foram oferecidos aqui. Isso mostra que o Santos não está contente com o elenco que tem ainda. Lógico, a chegada dos 5 já
confirmados barra anunciados, reforçou o time, mas mostra que ainda o Santos está em busca de novas peças no mercado, né, Brunão? Sim, tá buscando novas oportunidades de mercado, né? E olhando algum mercado alternativo, né? Para falar a real. O Josh Windass é uma surpresa, né? Um jogador que jogou com o Caixinha no Rangers em 2017, né? Então, é um jogador que o Caixinha conhece. Mas, sinceramente, é um jogador que não jogou por grandes clubes, né? Jogou sempre no mercado alternativo da própria Inglaterra, segunda divisão, campeonato escocês. Então, será que ele tem nível para disputar um Brasileirão Série A? Será que ele tem capacidade? Ou ele vem para compor o elenco? Se for para titular, eu fico preocupado, com todo respeito ao jogador inglês, né? Mas é um jogador que chega para se provar, não chega para mostrar impacto. Então seria uma tentativa, o Caixinha conhece o jogador, se ele confia no jogador, é uma oportunidade para ter aí um substituto pro Tassiano, quem sabe, ou jogar na ponta quando puder, mas não viria para resolver, viria para compor elenco. Interessante, mas o custo, como ficaria? Seria um jogador caro? Ele ganha em libras na Inglaterra, então já sabemos que o salário, mesmo sendo para um segundo patamar do futebol inglês, não é pouco, né? 30, 40 mil libras por semana é um salário alto para o futebol brasileiro e para um jogador de 30 anos é arriscado. O Eliasson, a gente nunca ouviu falar desse jogador, eu olhei o histórico dele, ele teve passagem também por times pequenos da Inglaterra, como o Bristol, né? E, e passou pelo AIK, um time tradicional da Suécia, né? E jogou no Nîmes da França, um time que também disputa as divisões inferiores da França. E o titular atualmente está no EK da Grécia, né? Não conheço. É um jogador, se eu não me engano, sueco, mas de descendência brasileira, né? Então, A mãe dele é brasileira, né? a mãe dele é brasileira. E então eu não sei muito o que Uhum. opinar dele, porque eu nunca vi o futebol dele. Também sempre jogou por times muito pequenos. Quem sabe esse trabalho de scout aí foi bem feito, aí a gente pode se surpreender com o jogador, né? É uma aposta, na verdade, né, É Bruno? uma Porque grande aposta. é uma grande. O Santos me parece que está indo nesse esquema de apostar em mercados alternativos, né? E isso tem sido uma tendência do futebol brasileiro e o Santos está tentando acompanhar, né? Só passando um paralelo aqui para que nos assiste, o Josh Windass parece que a negociação esfriou. O Sheffield Wednesday, que é um time que joga a Championship, recusou a primeira investida do Santos. Ele tem contrato até junho, então querendo ou não, o Santos pode, no pior dos piores, tentar um pré-contrato. O Eliasson, o Santos estava disposto, conforme as informações, de investir alto no jogador. O primeiro valor era de 30 milhões convertidos, 5 milhões, 6 milhões de euros, aí aproximadamente. O que me Seria assusta pelo jogador. Que também não 30 é um milhões do jogador Eliasson. jovem, né? É um jogador de Sim, 29 sim. anos, se eu não me engano. Por aí, Então, ele quer vir para o Brasil. O Santos trata a negociação como avançada, mas o AEK Athens, que é o time do campeonato grego, da Grécia, trata com cautela a negociação. O Rollheiser, ele entrou aqui no radar porque o Santos voltou a perguntar por ele, mas o próprio empresário dele já disse que a multa com o Benfica é de 100 milhões de euros, 600 milhões de reais, é um número absurdo. O Verón também, o Porto tinha recusado a investida. O nome que me chamou a atenção é o David Washington, Bruno. Eu gostaria do presidente Santista de volta. De verdade. mas não virá. Eu acho muito difícil Dificilmente. esse tipo de negociação. O David Washington faz um excelente trabalho na base do Chelsea. Infelizmente, o elenco principal do Chelsea tem muita opção de ataque. E jogadores mais tão Não, promissores quanto não eles, teve né? oportunidade ainda. Muitos vão falar do Nicolas Jackson, não é tudo isso, né? Mas, infelizmente, o Nicolas Jackson já tá mais tempo jogando no profissional, né? Na E base, tem espaço, né, Bruno? Na base inglesa, o David Washington destrói, marca muito Destrói. gol. Marca muito gol. Eu acho que se for para o Chelsea emprestar, vai emprestar para o próprio time inglês, um time da segunda divisão ou da própria Premier Pra League. desenvolver por lá, né? Pra desenvolver por lá, porque a gente tem que se atentar que as regras de empréstimo a FIFA alterou, né? Só podemos os times ingleses, ou qualquer time do mundo, só podem emprestar 6 jogadores para fora do seu país. Então o Chelsea tem outros jogadores também para ser emprestados, então ele talvez não queira gastar essa vaga com o Santos, né?
queira desenvolver o David Washington na própria Inglaterra, até para acostumar com o estilo inglês de futebol, né? Um jogo mais físico, muita velocidade, né? Mesmo na própria Championship é um jogo muito intenso. Então, acho que pro Brasileirão é muito difícil o David Washington voltar. E a informação que a gente tem aqui, Bruno, é que o Chelsea não vai liberar, não. Os ingleses estão irredutíveis com isso, mas entrou aqui como nomes no radar do Santista para a gente ver o perfil de busca. Me parece que o Santos procura jogadores de frente, meio e ataque, Bruno. Isso simboliza que talvez é o que a gente precisa e o que o Caixinha não está contente, né? Sim. Então é importante. Sim, a gente tem esses dois jogadores, o Castilheiro e o André Horta, que é um volante, um é meio campo, mas o Castilheiro também atua nas duas pontas também. Me parece isso. Ele foi oferecido ao Santos e o Santos trata o Barreal como prioridade e o Castilheiro, caso a negociação com o Barreal, Meli por algum motivo, reitero, já está praticamente jogador do Santos, porém em algum imprevisto aí, o Santos voltaria a tentar voltar os olhos para o Castilheiro, mas por enquanto é o Barreal a prioridade. Expectativa para ele chegar em Santos é até sexta, aí no fim dessa semana, da primeira rodada do Paulistão contra o Mirassol, Bruno. Eu acho que o Castilheiro é um jogador versátil, né? Não podemos contar só com o Soteldo na ponta esquerda. Precisamos de mais jogadores, né? E o Castilheiro poderia jogar nas duas pontas, como o próprio Barreal joga. Então, não sei quanto que é o salário do Castilheiro, não deve ser pouco. Mas eu acho que se tiver oportunidade, seria interessante contá-lo. Um jogador de 29 anos, já passou por Milan, né? Passou por times grandes, né? Sabe? Começou no Málaga. Então ele tem uma boa experiência no futebol, sabe jogar em alto nível. Eu acho que ele ajudaria muito o Santos. E para a exposição da marca do Santos é interessante trazer um espanhol que nem o Castilheiro, conhecido no mercado italiano, conhecido no mercado espanhol. Eu investiria nesse jogador. O que eu me lembro é um jogador com uma boa velocidade, com uma boa posicionamento de ataque. Ajudaria bem o Santos. O André Horta me surpreendeu quando eu vi o nome dele. O André Horta, camisa 10 do Braga. Bom jogador, sabe jogar de volante, consegue jogar ali na posição do Tassiano, um pouquinho mais à frente. Tem qualidade de saída de bola. Tem uma boa qualidade técnica. Acho que também ajudaria bem o Santos. Poderia vir para compor esse elenco aí. Ser titular, já não sabemos, até porque, né, então, temos outros jogadores aí no elenco, mas eu também não sei o motivo do afastamento dele no momento do Braga, né? Não sei se é um problema com comportamento, né? Então, seria dois jogadores interessantes, que acho que em uma oportunidade de mercado eu traria, mesmo com o elenco já tendo mais recheado. Por enquanto, eu concordo com você, são jogadores que adicionariam muito ao elenco santista, ainda mais no elenco carente, como igual a provável escalação contra o Mirassol, sinto muito, é um time muito fraco. Ainda bem que o Santos reconhece isso e se movimenta no mercado. Mas o que a gente pode deixar claro aqui é que o Santos precisa de um time bem reforçado para sobreviver na Série A. Tem Copa do Brasil, tem Brasileirão esse ano. O Santos precisa voltar a disputar alguns campeonatos, nem que seja Sul-Americana. Mas não dá para ficar só sobrevivendo ano após ano, né, Bruno? Mas é isso aí. Por enquanto, esses nomes aqui eram os que estavam na equipe, no páreo santista. Confirmados, por enquanto, são aqueles: Luizão, Léo Godoy, Tassiano, Tiquinho Soares e Álvaro Barreal. Brunão, vamos trabalhar quinta-feira, então, logo meia-noite nós estamos aqui gravando para falar de Santos e Mirassol, né, Brunão? Meia-noite aí, ou com muita alegria, ou com desespero no coração de ver um Isso tem sido recorrente ultimamente. Não, a gente tem mais medo de ver jogando mal do que jogando bem. Nossa expectativa é pro pior, infelizmente, né? Mas eu acho que o jogo treino não vai ser refletido nesse jogo contra o Mirassol. Pois bem lembrado. Com jogadores interessantes, com jogadores experientes, né? O Sandri não quis ir pra lá, né? Era a oportunidade do Sandri jogar a Série A na vitrine paulista, não quis, infelizmente pra ele, né? E outro jogador, né, que não foi incluído na lista, então acho que provavelmente também vai ser negociado. E eu tinha expectativas do Sandri, viu? Falar a verdade pra você, eu tinha expectativas. Eu também. Seria um jogador. A Libertadores que ele fez com o Cuca iludiu muito Santista. Muito Santista mesmo. Então... O Santos hoje tem muitos jogadores que não sabem o que faz. O Morelos me parece que vai ficar no Nacional, mas o Furk tem um salário alto. O Fernandes já foi ele tá aí, não? Também. O Fernandes foi pro Independente, né? Foi pro Independente, né? Muitos jogadores saindo. Ainda, né? É outra questão aí, né? 30% do salário do Fernandes, que não deve ser pouco, né?
Isso só simboliza o que foi o mercado da gestão Rueda. Que a gente está até agora lidando com isso. Exatamente. É complicado. Vai demorar um É tempo muito pra liberar complicado. todo mundo. Vai. Mas, Vai, enfim. vai demorar um pouco para curar a ferida do que a gente sofreu naquele ano, Bruno. Vai, mas eu tô com expectativa boa pro Santos. Vamos assistir esse jogo aí. Eu tomei uma coisa que a gente não pensou, mas eu queria trazer aqui como pauta final. E a numeração do Santos? Tô curioso pra ver quem vai ser a numeração. Vai ser fixa nesse Paulista? Vai ser jogo a jogo, como foi o ano passado? Como é que vai ser? Eu tô curioso. Todo dia eu tô ansioso pra ver a numeração. Quem vai ser cada número aí, né? Ver quem vai ser o 9, quem vai ser o 10, né? Que falaram que vão voltar com a camisa 10 esse ano. E A aí minha eu tô preocupação é o curioso. 10. Quem que vai Vão pôr a dar 10? O pro Soteldo? Vão dar 10 pro Eu não. Soteldo? Vão dar 10 pro Olha, Tassiano? É? Pra quem que vão dar essa 10? eu Eu tô com medo, hein? sim. Já O se for 9 pra dar, dá pode. pro Miguelito. Queima nas costas dele lá, jogador da base Sim, mesmo. sim. Taca num jogador assim. Eu acho que não vai pegar bem, porque o Soteldo, por mais que seja bom jogador, ainda é marcado por 2023. Enfim, a 9 eu acho que tem que ser do Tiquinho. Já, essa pode ser. Mas a 10 é marketing do Santos. O Santos usou isso. A 10 voltou. E aí? Quem que vai ser? Tô curioso. Exatamente. Tô Mas, curioso. pelo visto, Bruno, não vamos matar essa dúvida enquanto todos os reforços, o elenco fechado, a gente vê nas partidas, né? Por enquanto, esse Paulistão vai ser bem no início de temporada, aquele jeito arrastado. E Gervão jornalizar hoje? Sim. Vai ser na Cazé TV, no YouTube, aqui. Então Santos e Mirassol, Cazé TV. Que é a vantagem da Cazé que tem chat, fala, compõe a Intervenção Santista, Sim. Coloquem lá no chat lá para dar um apoio para nós, para o nosso canal crescer, fazer aquele barulho, né? Vamos chegar o mais breve possível, incomodando aqueles presidentes do Santos lá, incomodando a política santista aí, para nós fazer o que a gente veio disposto a enfrentar. Sim. Vão lá, divulguem o Intervenção Santista, que seja um projeto do que? Longe de Santos, dedicado ao Santos, que a gente está longe da nossa cidade de Santos, mais dedicado ao maior clube do mundo, né, Bruno? Diga. E já temos novidades, né? Temos o Instagram aí, quem puder estar seguindo também o nosso Instagram aí, né? A gente vai estar postando ali pequenos cortes do YouTube, né? Notícias, informações, vai estar tudo sendo postado lá. Podem estar acompanhando lá. @Intervenção Santista, né? @Intervenção Santista, segue lá, já colocamos a nossa linha editorial e vocês vão ver os cortes desses vídeos aqui para você acompanhar lá, vir aqui e discutir sobre o quê? Sobre o Santos, esse assunto que nós somos todos apaixonados, né, Brunão? Com certeza. Já deixa o like, curta, comente, compartilha, deixa o sininho aí para ser sempre notificado quando lançamos os vídeos e vai ser com bastante frequência. Esperamos que não tão longos quanto esse vídeo, que vai ser novamente um vídeo longo, mas precisamos desse tempo para falar desse elenco, dessa projeção desse ano, mas os próximos vão ser análises mais precisas, mais curtas, né? E vamos trazer curiosidades aí para vocês também. Vamos falar de outros momentos do Santos, momentos divertidos, de alegria também, que o Santos também foi isso e ainda é isso. Então, estamos juntos, né? E aí, não tem como. Revelar como não tem como. Germano, que ficou devendo no último vídeo, né? Que eu chamo ele de Boca. Sim. Se eu falar Boca, é ele, tá? Não, né? Sim. O menininho desde pequeno. Apelido de rua. Então exatamente. Falou que eu ia revelar, tô revelando agora. É Boca, tá? Sim. Bruno, falar de Santos, o pessoal não vai achar ruim. 40 minutos falando de Santos, pô, é nada. É nada, ainda mais do que tudo que a gente passou. Como o Bruno falou, deixa seu like, curte a gente aqui no canal, comenta a sua opinião, o que você acha desse elenco, quem você queria que o Santos trouxesse, desses que tá sondando. Discute aqui com a gente vai responder todo mundo. Segue nosso Instagram lá, @Intervenção Santista. Vamos junto crescer esse projeto aí para falar do Peixão. Brunão, quinta-feira, Santos e Mirassol, a gente vai estar lá com certeza. Vamos assistir, vamos cornetar e trazer tudo aqui pro pessoal aqui do nosso canal, né, Brunão? Valeu! Com toda certeza. Contamos com vocês aí na quinta-feira, a partir da meia-noite. Se a gente não lançar no finalzinho da noite, a gente lança logo de manhã, para você estar acompanhando aí durante o seu almoço ou no final da tarde. Comenta, dê sugestões. Estamos aqui para aprendendo ainda para o segundo vídeo. Tudo no improviso por enquanto, mas logo vamos ser craques também nessa linha dos vídeos. E vocês vão cada vez curtir mais. É isso aí, Brunão. Valeu. Até a próxima quinta-feira, Santos e Mirassol, hein? Primeiro jogo, primeiro compromisso do ano 0 do Santos. Valeu!